Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, então, em comemoração aos nossos 100 inscritos aqui, que eu tô muito feliz. São mais de 100 já, né? Mais de 100 pessoas que gostam de mim e que querem aprender um pouquinho mais comigo aqui nesse canal. Então, eu fiz uma enquete lá no Instagram uns dias atrás, né? Acho que foi semana passada, quando a gente bateu ali os 100 inscritos, o que vocês preferiam, né? Se era aqui uma aula com passo a passo, ou então, né, uma aula mesmo, né, sobre algum outro assunto. E aí vocês preferiram o passo a passo. E hoje eu quero ensinar para vocês né, dos motivos que me fazem vender bastante a pronta entrega, que são os topos coringas. E eu vou mostrar para vocês, antes de iniciar aqui, né, a arte, eu vou mostrar para vocês aqui alguns que eu tenho aqui prontinho, tá? Este modelo aqui, exatamente esse molde aqui, tá? Eu só disponibilizei eles para as minhas alunas, então eu tenho um curso de topo de bolo. E esses topos aqui eu deixei disponibilizado para as minhas alunas apenas, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês. Então, aqui eu faço ele em papel laminado, depois uma camadinha branca e Color Plus no fundo, tá? Então, aqui eu deixo pronto de diversas cores, tá? Então, eu procuro deixar sempre cores unissex, né? E bastante opções prontas, tá? Então, eu tenho verde também e eu deixo ali naquele painel guardadinho assim no saquinho, tá? Então, para não pegar poeira, para não sujar, né? Não contaminar. E eu deixo eles pendurados, então, como vocês viram no saquinho, sem o palito, né? Justamente para poder guardar melhor. Então, quando eu vendo, né? Eu tiro ele do saquinho, coloco no palito e entrego ele prontinho. Então, eu deixo eles das principais cores, né? Então, eu tenho alguns tons de rosa. Em todos os tons que eu tenho as flores, eu tenho os parabéns, né? Então, até para fazer aqueles combos, né? Eu vendo um combo, que é alguns parabéns. Então, todo mês eu troco a quantidade dos parabéns. Então, vou mostrar mais uma vez. Eu faço com os parabéns, borboletas e flores. Então, eu vou alternando a quantidade, tá? Procuro sempre seguir as cores meio assim padrão, né? Então, as cores dos parabéns, eu coloco as flores das mesmas cores e as borboletas também, para que as confeiteiras consigam colocar no conjunto no bolo, né? E não ficar um carnaval, né? Ficar seguindo ali uma coisa bonita, né? Enfim. E aí, então, eu vou ensinar para vocês agora a fazer um. E depois que vocês pegarem a ideia de como a gente consegue fazer em escala esses topos, vocês vão fazer outros modelos, né? De outras cores. Então, vale lembrar, né? Deixem pronto, gente. Porque o que acontece? Muitas vezes chega na sexta-feira, sei lá, depois do meio-dia, e chove, gente, né? Jana, meu Deus, me socorre, né? Vou comemorar o aniversário da minha amiga, não tem um topo. Tu me consegue algo? E aí, personalizado fica bem difícil, né? A gente fazer assim, pro mesmo período, né? Para a mesma tarde. Então, o que eu faço? Olha só. Um topo bem personalizado não vou conseguir, né? Mas eu te consigo os topos de parabéns, então aí eu passo as cores que eu tenho, né? E se você quiser flores, eu também tenho, né? As flores eu deixo elas em kit, mas aí só outra hora eu venho conversar com vocês sobre as flores, né? E aí eu vendo bastante, né? Então esses topos aqui de última hora, gente, realmente salva e é uma venda. Porque se eu não tivesse nem esses topos aqui, com certeza eu perderia aquele valor, né? Então, esses topos, né, que vão laminado, que vai essas camadinhas aqui, eu vendo eles na média de R$20, tá? 20 ou R$25. Então, é uma venda, né, gente? Poderia perder, no caso, esse valor, mas aí como eu tenho, né, o topo pronto, e além de ganhar o valor, a gente sempre agrada muito mais o cliente, né? Porque já não vai sair com as mãos abanando. Então, agora eu vou mostrar para vocês um dos jeitos de fazer. Então, vale lembrar que, né, pensem sempre na escala. Vocês podem fazer de diferentes modelos, tá? Então, aqui a gente vai começar escrevendo parabéns. E agora a gente vai procurar uma fonte, tá? Eu gosto bastante da Watermelon. Mas, enfim, gente, isso é bem questão de gosto mesmo, tá? Olha só, eu quase nem uso ela, já tá ranqueada aqui em cima, olha, recentemente usada. Então, tá aqui o nosso parabéns, tá? Como eu disse, esse molde aqui do parabéns para você, eu só disponibilizo ele para as minhas alunas, tá?
Mas aí depois vocês vão conseguir, né, seguir a ideia e podem fazer algo similar também. Então, a primeira coisa é, aqui está o nosso parabéns. Eu gosto sempre de deslocar um pouquinho antes de iniciar, né, as outras camadas e colocar a cor e tudo mais. Então, aqui a gente vai deslocar um pouquinho. Então, mais ou menos aqui uns 0,020. Só um pouquinho. 0,020. Vamos ver se fica bom. Lembrando que não aperte o Enter, gente, porque senão ele já vai aplicar e a gente não vai conseguir modificar depois. Então, acredito que 0,20 tenha ficado bom. Então, por que a gente desloca? Vamos começar aos porquês, né? Deixa eu só fechar essas janelas aqui. O que acontece? Vocês estão vendo que aqui, olha, em cada junção aqui, nós temos né, a junção das duas palavras. Se a gente não fundir, né, se a gente não fazer um deslocamento, né, ou fundir as letras, vai cortar na máquina em cada junção dessa. Então, o corte vai ficar horrível, né? E mesmo se a gente for cortar à mão, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês um exemplo. Então, vamos supor que a gente faça de um rosinha mais claro. E aqui a gente vai ter que engrossar a linha para poder cortar a mão, né? Então, vamos supor que a gente engrosse aqui em 0,25. Prestem atenção, gente. Olha, mesmo na impressão, vai sair essas junções ali das letras, né? Então, o que a gente faz, né? Se a gente não quer deslocar, a gente só seleciona a palavra e nós vamos vir aqui em fundir, aqui em cima, ó. Funde as formas selecionadas em uma forma que é do lado do deslocamento, ou também a gente clica com o botão direito do mouse e vamos ir em, cadê aqui? Fundir, ó. Fica aqui embaixo de editar texto. Então, né, tem essas duas opções ali. Sempre tem que fundir para não ficar mostrando as linhas, tá? E para o corte ser bem mais fácil depois também. Então, vamos apagar tudo aqui. E seguimos aqui o nosso baile. Então, aqui é o nosso parabéns. Então, agora a gente vai começar a trabalhar nele. Lembrando que, como eu disse para vocês, né, para ser um topo coringa, para que seja algo fácil, né, totalmente escalável, a gente precisa diminuir o nosso tempo de corte. Então, por exemplo, aqui o acentinho da letra E, ele vai ficar solto. Então, se a gente não agrupar ele, então toda vez do corte a gente vai ter que estar catando esse cortezinho ali, né, esse acento. Então, pra mim não dá, gente, assim, né, eu trabalho em escala, então é tudo muito rápido, né, então eu vou ensinar vocês como eu faço aqui. Já vou adiantando que não é o único modo de fazer, que, né, não sou a rainha da razão, mas é como eu trabalho aqui. Então, tudo que eu vou ensinar para vocês é o que já deu certo para mim e é o que dá super certo para as minhas alunas. Então, aqui vamos selecionar, né, a palavra, vamos ajustar aqui o acento. Então, aqui para mim estaria ótimo. Seleciona tudo e vamos ir novamente em fundir. Então, aqui já está tudo certo, um corte só, né? Então, agora a gente pode começar a trabalhar com as cores. Então, por exemplo, se você vai trabalhar com papel laminado, dourado, por exemplo, eu gosto de colocar um amarelinho, tá? Então, aqui para mim o amarelinho no ateliê a gente já sabe que é o dourado. Mas a gente tem aqui na janela de preenchimento, aqui nessa segunda que é de gradação, tem aqui alguns dourados, olha. Então, vocês podem também utilizar, né, algumas variações aqui, né? E como eu sempre digo, né, tem que ser o melhor para vocês. Então, não adianta ser o que eu acho melhor, que não. Vocês têm que trabalhar, né, ali com essa graduação. Se com o amarelinho vocês vão se entender na hora do corte, show, tá? Então, isso é bem de acordo aí com cada um. Então, como eu gosto de trabalhar com amarelinho, seguimos com o amarelinho. E agora nós vamos trabalhar com as camadas, tá? Então, vamos só ajustar aqui no meio e vamos trabalhar com as camadinhas. Então, por que eu gosto de trabalhar com o branco aqui atrás, tá? Poderia ser o marfim também, tá? Mas eu gosto do branco porque é offset, então o custo já desse topo já vai ficar bem menor, né? Do que se eu usar uma cor marfim ou um perolado, né?
Então, eu gosto bastante de usar o branco offset mesmo. Então, aqui a gente vai deslocar 150. E já vamos ir colocando as cores aqui para ficar mais fácil de entender depois. E aí, vamos supor que a gente queira fazer esse lilás. Então, vamos dar mais um deslocamento. Então, o nosso deslocamento ele pode ficar ou aqui em cima. Se vocês clicarem direto aqui em cima, ele já vai deslocar. Se vocês clicarem aqui do ladinho, só tirar a janela de preenchimento. Aqui do ladinho, gente, olha. Ela vai abrir a janela, tanto para a gente deslocar externo, quanto deslocamento interno, tá? Então, é bem ao nosso gosto, tanto aqui, quanto aqui em cima. Então, aqui a gente vai deslocar 150 também. Então, 0,150 e vamos colocar um roxinho aqui. Então, esse roxinho aqui, deixa eu ver, esse aqui ficaria melhor. Então, aqui estaria pronto o nosso topo, mas, né, eu gosto sempre de trabalhar com ele de 15 centímetros, tá? Então, agora que eu fiz todas as camadas, eu vou acertar o tamanho dele. Então, a gente vem aqui, ó, gente, sempre por aqui, nunca por aqui, tá? A gente vai aumentar por aqui para ficar proporcional e vamos deixar ele de mais ou menos 15 centímetros. Um topo de 15 centímetros, então, vai dar para um bolo ali de 1,5 kg a 2 kg, tá? Então, é ótimo, é o que sai. A forma, geralmente, de 1 kg, ela é de 13 centímetros, então, também comporta super bem, né? Então, tá aqui o nosso topo prontinho. Então, agora a gente vai começar a trabalhar no corte, tá? Então, a primeira coisa, antes de começar a cortar, eu sempre faço uma cópia do topo. Então, vamos dar um Ctrl C, Ctrl V. Para que se a gente alterar qualquer coisa, né, a gente tem o original aqui em cima. Então, vou deixar agrupadinho já e aqui do lado. Então, vamos trabalhar aqui, né, vamos agora ir pensando no corte. Então, a primeira coisa é, se você tem máquina de corte, todas as tuas linhas, então aqui a espessura da tua linha, pode estar sempre zerada, tá? Se você tem máquina, não tem por que trabalhar com a linha mais grossa. Se você é tesourete, tem que engrossar a linha para pelo menos 0,20, ali 0,25. Então, isso vai muito a gosto, tá? Quando eu era tesourete, eu usava entre 0,25 ou 0,30, né? Tudo depende do que eu vou imprimir, né? E na cor que eu vou imprimir. Então, aqui 0,25, né? Para quem é tesourete. Para quem vai cortar na máquina, lembre-se então de zerar, tá? Então, vamos deixar aqui zeradinho. Tá tudo certo com esse corte aqui, vamos dar um zoom. Tá tudo certo, não precisa tirar nada, não precisa editar nada. Agora, vamos aqui a nossa camadinha branca. Então, na nossa camada branca, tem vários cortezinhos menores aqui, olhem só. Que assim, não vão contribuir, né, para nada e também não vão influir. Então, nós vamos tirar. Então, clica na camadinha, vai com o botão direito do mouse e vamos em liberar caminho composto. E agora, gente, eu até vou colocar uma cor aqui. Deixa eu só dar um Ctrl Z. Porque eu vou aproveitar que já que estamos aqui, né, e eu vou dar uma outra dica para vocês. Só deixa eu ver aqui. Acho que mais um voltar. Aqui, bem aqui. Vamos ao ponto. Qual que é a diferença, né, entre só agrupar e ali no caminho composto? Deixa eu só ajustar aqui. Então, né, vamos tirar os cortes menores. Então, a primeira coisa, nós vamos liberar caminho composto para soltar tudo, né? Deixa eu só colocar a cor aqui, gente. Viu como eu sou tagarela que eu me perco no meu pensamento? Mas sigam aí. Vamos só preencher aqui tudo. Vamos preencher de rosinha clara, essa cor aqui. Então, vamos liberar caminho composto agora, tá? Então, se a gente liberar caminho composto para tirar esses cortes aqui menores, porque nem na tesoura isso aqui não tem fundamento ter esses cortes, muito menos na máquina, tá? Que é esses cortezinhos aqui que não querem dizer nada. Então, o que a gente vai fazer? Já esse aqui do P, ele é importante, né? Eu gosto de deixar ele. Então, a gente vai selecionar a nossa palavra total, nosso corte maior, e o que a gente quer cortar.
Então, se eu quero cortar isso, né, aqui dentro do P, vou selecionar essas duas partes e vou ir criar caminho composto. Por quê? Porque ele vai agrupar tudo e vai manter os cortes vazados. Então, reparem só. Então, olha aqui, ó, toda essa parte aqui a gente pode deletar, que seriam aqueles cortes menores que vão acabar, na verdade, deixando o topo feio esteticamente, né? Então, aqui eu vou colocar de um outro rosinha também. E eu vou mostrar para vocês agora, então, a diferença. Vamos a mesma coisa, liberar caminho composto. Então, aqui, se eu for só selecionar, né, o meu corte maior com o Shift, né, segurado, e eu for selecionar aqui esse corte do P, e eu ir apenas em agrupar, olha só, gente, ele vai igual, né, liberar todos esses cortes aqui menores, mas reparem a diferença, ó, com caminho composto e só agrupado. Ele vai ficar com essa diferença, que se a gente for, né, só trabalhar com uma camada não faz tanta diferença, mas ao final vai fazer, eu vou deixar aqui do ladinho para mostrar para vocês lá na camada final. Então, agora aqui estaria tudo certo, vamos à última camada aqui. A mesma coisa, a gente vai liberar caminho composto, como eu quero esse cortezinho aqui do final, né, gente? Eu vou selecionar ele, vamos criar caminho composto, e aqui eu vou deletar. Então, reparem agora na diferença. Então, agora eu vou... Deixa eu copiar aqui para o lado. Esse aqui também. Então, agora eu vou selecionar as três camadas, né? E a gente vai vir aqui em centro. Então, aqui ele já vai agrupar tudo certinho. Então, reparem aqui, olha, como tá com o caminho composto criado, ele vai fazer, né, esse corte aqui interno. Então, olha como vai ficar melhor esteticamente, tá? E agora eu vou mostrar para vocês a gente só agrupando, tá? Então, por mais que lá no final ele vai fazer também o corte, né, ou a gente vai fazer a mão, né, para quem é tesourete, reparem aqui na diferença. Deixa eu só enviar essa parte roxinha para trás. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Olha como tem diferença. É muito mais prático a gente já trabalhar vendo realmente onde a gente vai cortar. Seja na máquina ou seja à mão, é muito mais fácil a gente, né, visualizar o corte, vendo tudo, né, com ali o caminho composto criado, tudo certinho. Então, basicamente, essa é a diferença entre agrupar e criar caminho composto. Então, como eu mostrei para vocês, né, agora tá muito mais fácil o corte. Deixa eu mostrar aqui de pertinho. Então, olha só, aqui tudo um corte só, o rosa também e o roxinho aqui também. Então, agora vamos ao corte. Então, as tesouretes já sabem, né, que precisam engrossar a linha. Então, agora eu quero mostrar para vocês como eu faço os meus cortes aqui. Então, a primeira coisa é, vamos legendar. Então, aqui, por exemplo, eu vou cortar num roxo. Deixa eu só tirar esse preenchimento daqui, gente. Vou cortar num roxo ou, enfim, qualquer cor que seja, gente. Vamos colocar aqui o que eu vou cortar no roxo. Então, aqui, essa camada aqui que eu fiz rosa só pra gente trabalhar aqui, eu vou cortar ela em branco. Então, aqui, pode ser offset, né? Ou pode ser só branco. Vou escrever branco aqui. E este parabéns aqui será em dourado. Então, Ctrl C, Ctrl V. Dourado. Então, aqui já está legendado, né? Vocês podem fazer essas legendas, né, da forma como vocês preferirem. Só aconselho que vocês façam elas. E o que que acontece? Enquanto a gente tiver, né, com a nossa produção um pouco mais tranquila, que a gente faz menos topos, né, ali por semana, a gente vai dando conta, né? Sabe o que criou? Então, a partir dali, a gente já vai cortando. Mas no momento em que a tua produção começar a aumentar, a gente precisa se organizar. Então, como eu já disse lá naquele outro topo, né, do topo cenário, então agora vamos supor que eu fiz esse aqui do parabéns e eu vou fazer mais uns 10 topos, né? Então, lá
No topo 5, por exemplo, que eu for fazer, vai ter algumas coisas em branco. Então, depois eu vou trazer, vou abrir aqui um documento novo, vou cortar tudo que é branco. Então, quando eu for cortar na máquina, eu vou colocar o papel na base uma vez só. Então, coloco uma vez o branco, corto para todos os topos. Vou cortar agora dourado, sei lá, deu 2, 3 folhas douradas. Gente, é uma vez só que ele vai cortar ali. Então, vai cortar, né, tudo que tiver para cortar ali, depois vai cortar o roxo, né? Então, se organizem, né? Se organizem porque vai... Com certeza a produção de vocês uma hora vai aumentar e vocês precisam ter isso aqui muito bem organizadinho. Então é isso, gente. Basicamente, né, um topo de coringa assim para pronta entrega, né? Não adianta enfeitar muito. Como eu já disse, pensem sempre, né, na facilidade da montagem também. Então não é porque a gente trabalha com produtos escaláveis que a gente precisa fazer de qualquer jeito, não é isso. A gente só tem mais praticidade, né, nos cortes, nas montagens. Então, o que eu quero, né, que vocês façam, né? Peguem esse topo, façam a versão de vocês com as cores que vocês tiverem. Então, se vocês forem, por exemplo, fazer, né, algumas cores para deixar pronto, deixa pronto assim, gente. Olha, roxinho, azulzinho, verdinho, amarelo, rosa. Então, deixem alguns topos assim prontinhos já. Vai facilitar demais a vida de vocês, né? Deixar pronto. A gente consegue, como eu disse lá no início do vídeo, consegue atender muito mais pedidos, né? Tendo a nossa produção organizadinha. Então, eu vou deixar aqui embaixo esse arquivo para vocês, né? Já prontinho. Tanto para tesourete, quanto para quem vai trabalhar na máquina. Então, eu vou acertar ele, vou deixar tudo certinho. Mas eu quero ver esses topos. Então, façam esses topos. Me mandem, né? Me marquem lá no Instagram, né? Se você ainda não me segue, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo. E lá temos várias dicas. Então, eu aguardo, né, esse retorno de vocês com os topos aqui. Eu tô ansiosa já para ver o que vocês vão criar. Então, lembrando que, antes de dar tchau, vocês podem fazer parabéns, felicidades, mas pensem sempre, né, no fazer unissex, né? No ter a pronta entrega, né? No ser prático também. Então é isso, pessoal, por esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixe seu like, toda aquela coisa, né? Do sininho ali, ativem o sininho. Deixe aqui um comentário se vocês estão gostando. Se vocês conseguem entender a minha linguagem, né? Isso é muito importante para mim. E vamos conversando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar no Insta também. Eu vou amar ajudar vocês. Então, por esse vídeo é isso. Um beijo, meus amores, e até a próxima.